Olá a todos, olá a todas. Eu sou Verônica Volpato, bem-vindos, bem-vindas. Essa é a primeira de uma série de 4 conversas promovidas pela Galeria Almeida e Dale, por ocasião da exposição virtual Homens Trabalhando, com a curadoria do Iatan Canabrava. A exposição estará disponível online no site da Galeria a partir do dia 14 de abril. Hoje os nossos convidados são José Luiz Pedro, que é o presidente do Fotoclube Bandeirante. Ele é formado em Tecnologia e Redes. Ingressou no Fotocine Clube Bandeirante em 1996, ao ser convidado por um professor do clube. Após a mudança do clube para a Rua Augusta, ajudou na organização de mais de 30 exposições, reorganizou cursos, palestras e reavivou os tradicionais passeios fotográficos. Tornou-se presidente do Fotocine Clube Bandeirante em 2003 e desde então tem organizado exposições como a 13ª Bienal de Arte Fotográfica, Cor, e a Pictórico Surreal Moderno, em 2019, em parceria com o Estúdio Madalena. Sob a sua gestão, o clube foi modernizado e seu acervo recuperado. Como fotógrafo, foi premiado em concursos e salões nacionais e internacionais. Nosso outro convidado, Iatan Canabrava, fotógrafo, curador e agitador cultural, fundador do Estúdio Madalena, desenvolve trabalhos documentais com a paisagem urbana das cidades, especificamente das periferias das grandes metrópoles. Como agitador cultural, foi presidente da União dos Fotógrafos de São Paulo de 1989 a 1994 e um dos fundadores da Rede de Produtores Culturais da Fotografia no Brasil. Como produtor cultural, fez a curadoria e organizou mais de 40 exposições, entre elas a Moderna para Sempre, junto ao Itaú Cultural, com mais de 15 itinerâncias. Por 10 anos, foi diretor do Festival Paraty em Foco e criou e dirigiu o Fórum Latino-Americano de Fotografia em suas 5 edições. Bom, vou começar com José Luiz e vou fazer a seguinte pergunta. O Fotocine Clube Bandeirante continua ativo até hoje, fundado desde de 1939. A que você acredita os 82 anos de existência dessa instituição? Bom, vamos lá. Acho que isso dá para acreditar em partes. Né? 82 anos não dá para colocar tudo que uma pessoa só fez, né? Eu acho que boa parte do princípio do Fotoclube, as ideias lá do passado, a gente pode acreditar a continuidade ao Eduardo Salvatore, que foi presidente do clube por muito tempo, fez várias bienais, salões, organizou boa parte do clube até a década de 80. Posteriormente, houve uma série de mudanças, né? Fotografia colorida, fotografia digital, e eu acho que a grande sacada do clube foi sempre se adaptar. Ele se adaptou sempre aos movimentos culturais que estavam acontecendo naquele período. E é claro, que até uma conversa que nós tivemos um pouco antes, a fotografia digital levantou o fotoclubismo no geral, né? Porque havia um período ali no começo dos 2000 que os clubes estavam meio devagar, porque a fotografia como hobby estava muito caro, e de repente a digital deu um novo up à fotografia dos clubes, né? Os hobbyistas voltaram e os salões e concursos explodiram pelo país. Hoje são diversos salões nacionais, internacionais, e com muita gente do Bandeirante participando. Nesse período, é claro que eu estou aqui há pouco mais de 20 anos, né, de 80 não é tanta coisa, mas a gente ajudou também essa modernização ali, né? Você é presidente há 18 anos, né? Pelo que eu fiz as contas. Sim, 18 anos. Nesses 18 anos, muita coisa aconteceu, né? Desde a perca do Salvatore, né, que era sempre a nossa base ali, muitos sócios do passado também que já se foram, mas muita gente boa chegou nesse período também, então equilibrou. Bom, Zé, eu fiquei curiosa com uma coisa, que no auge do Fotoclube, do Fotoclube Bandeirante, que é esse período ali de 1950, se diz, né, muitas pesquisas afirmam que eram frequentados, que os membros eram da elite paulistana, e se dá ali um gênero masculino, da elite branca, e eu fico me perguntando qual é o público de hoje, ou qual é o público quando você entrou, que tipo de pessoa frequenta um fotoclube hoje em dia? Tá, eu acho que esse negócio da elite paulistana é muito no começo do clube, pelo fato do custo da fotografia na época.
Na década de 30 e 40, a fotografia era extremamente cara, toda a produção fotográfica naquela época era cara. Então, eram industriais, advogados, engenheiros, pessoas que fundaram, inclusive, o clube, né? Que tinham acesso a esse tipo de coisa, esse tipo de informação. Com o crescimento do clube, já na década de 40 para a década de 50, a criação do salão, a participação internacional, esse público já diversificou ali. Já haviam muitas mulheres nesse período, várias pesquisas, se for ver nos livros ligados ao Bandeirantes, você vê que teve Gertrude Altschul, Bárbara Morse, várias outras mulheres que participavam já dos salões, dos concursos, dos seminários, e, posteriormente, eu acho que foi mudando, talvez, o perfil do fotógrafo, porque no começo eram esses industriais, pelo fato de ser um hobby, mas muitos profissionais chegaram ao Bandeirante também, ou começaram no Bandeirante e se tornaram profissionais, que é o caso do Germán Lorca, e que já não era um industrial, né? Era um contador, eu acho que na época. Então, eu acho que esse perfil foi mudando de acordo com as épocas. Na década de 60 para 70, de acordo com as pesquisas que nós temos mesmo, a maioria do pessoal já ia muito, gente ligada a fotojornalismo, já havia uma mudança disso. E uma coisa que pouco muda, né, nesse perfil é a média de idade. Geralmente são pessoas ali dos 30 para frente. Talvez por causa da pessoa já ter uma situação econômica já razoável, já cresceu filho, etc. Tal, e aí ele vem ao clube. Então, assim, o pessoal mais jovem, poucos são ligados a clube de fotografia. Isso não só o Bandeirante, mas no geral, tem poucos jovens. Acho que muitos deles que estão nos clubes é porque entraram lá para aprender, através de um curso, de um workshop, alguma coisa. Mas o perfil médio do hobbyista é um hobbyista de meia idade, né? Certo. Eu acho que a gente pode dizer, né, Yatan, que voltando ali ao período dos anos 50, que esse perfil de membros do fotoclube, da elite paulistana, é também um mito, né, que vem sendo desconstruído através das pesquisas mais recentes, que a gente sabe que haviam outros frequentadores, né, lógico que os fundadores foram esses industriais, né, e logo depois foram entrando outras pessoas como membros. Olha, na verdade, eu tenho certeza que eu vou falar alguns pecados, mas faz parte, né? Tem uma coisa que, assim, revisar a história é tão bem aceito quanto não no mundo de hoje, né? Então, já houve tempos em que os revisionistas iam para a fogueira aí das vaidades, no mínimo. Mas vamos ver, olha, o que acontece? O clube chegou a ter concomitantemente, no maior período, Zé, se eu me enganar, por favor, me corrija, 400 participantes em 1900, na década de 50. Procede, Zé? Sim, procede. Vocês imaginam que só na fotografia elite paulistana tinha 400 donos de indústria, médicos, advogados? Eu duvido. Então, o que aconteceu? Ia ser maior que o Rotary Club, né? Isso aqui. Não, nem sequer o Rotary Club de São Paulo. Então, o que há é o seguinte: primeiro, essa coisa que a gente sempre soube, que a primeira contagem de uma história hoje em dia vem na versão dos ganhadores e não dos perdedores. Isso não quer dizer que eu esteja falando que o clube foi uma guerra, não tem nada a ver. Mas a elite brasileira como um todo, ela sempre se sentiu ganhadora, né? Então, de certa forma, houve aí uma falsa sensação. Inclusive, nós estamos tentando, muita gente tem descoberto aí novidades desde que o Fotoclube subiu todos os boletins. Quantos são? 194. Bom, vocês conhecem quantas entidades que tem? 194 boletins.
Então, o que eu acho? Acho que ali tinha um grande mix, né? Que mix era esse? Entre o tal que a gente até brincou o outro dia, algumas pessoas que aqui estão, né? Quando você chega lá na ficha de inscrição e você tem o industrial e o industriário, que seria o operário, né? Você tem muito funcionário público, tudo bem, quem sabe que funcionário público, né, tem ganhando A, B ou C, mas assim não era uma elite só, né? Aí o outro dia, com toda a questão do Brasil hoje, Brasil não, que bobagem, o mundo discute gênero, etnia, raça, como questões que temos que nos próximos X anos, que eu não sei quantos são, resolver pelo bem e pelo mal. Então sai todo mundo a pesquisar história para entender um pouco mais, né? Não é para julgar necessariamente. Quando chega lá atrás, a gente já achou 10 mulheres, né? Inclusive como é que ela chama? A Giró. Qual que é? Palmira. Palmira Giró. Palmira Giró. Se o Marcel Giró era bom e famoso, parece que a Palmira era tanto quanto o mundo afora. Então, você tem a própria Bárbara Mors, né? Você tem a Gertrudes. A Gertrudes era ela que estava no clube. Lógico, você tinha outras que elas iam, como todo clube, elas gostavam também e iam acompanhando o que a gente acostumou aí de brincar de mau gosto do clube do bolinha da fotografia, né? Mas isso é no mundo inteiro. Agora tem uma coisa curiosa, né? O outro dia, não lembro quem me falou, Yatan, não tem mulher pelada nas fotografias do Bandeirantes, pelo menos no catálogo. Essas coisas. Você pega o leste europeu, de cada 4, 5 fotoclubes, a maioria dos prêmios era o nu, né? Havia muito nu. E, ao mesmo tempo que o leste europeu levava, naquela época, a fama do território da repressão dos governos socialistas ou comunistas e tal. Então, o que nós temos é uma necessidade de começar a olhar tudo de novo com esse olho que se preocupa no gênero. Às vezes a história não tem mais volta atrás. Foi, de fato, difícil achar a fotografia das mulheres, né? Porque eram poucas e muitas podem ter se perdido, né? Ou, por exemplo, a questão de etnia, né? E o outro dia o próprio Zé nos ajudou, a, a Verônica também, né? Estávamos tentando achar negros filiados ao fotoclube, né? Só que as fotos 3x4, elas são branco e preto, antigas, e são 3x4 no máximo, né? A ficha de filiação era miudinha, né? Mas, de repente, olhando o boletim, num certo momento, quem foi que a gente achou? Vocês lembram? Não era O Antônio Silva Victor. Antônio S. Victor. Victor, professor de cinema no Fotoclube, né? Um afrodescendente, sem dúvida nenhuma, né? E um excelente fotógrafo. Nós estamos com 2 fotos dele nessa exposição e procurando ver se em algum canto do mundo a gente acha mais material. Porque é o seguinte, como é que um clube chegaria a ser tão potente se ele não fosse plural, né?
mesmo que com todas as dificuldades da época, né? É interessante que, pensando a questão das mulheres no clube, me lembrei que a Bauhaus é conhecida por ser, pelo menos eles assim diziam, né, um lugar de igualdade de gênero, que recebia tanto homens quanto mulheres. Mas as mulheres que se interessavam pelos cursos da Bauhaus, elas eram sempre meio direcionadas a uma seção mais feminina, que era os cursos de tapeçaria, de cerâmica, né? Assim, bem-vindas, mas olha que esse aqui é mais feminino, vamos para lá. E o fotoclube também, numa época, tinha uma seção feminina, mas eu lembro de ter lido em algum boletim que algum membro dizendo que era um pouco frustrante porque as mulheres não frequentavam essa sessão feminina. Talvez porque elas não tivessem interesse em estar dentro de uma sessão feminina, né? O que é uma sessão feminina? Você vai E, fotografar o aliás, quê? quem Elas foi que fizeram as fotos, assim, elas ocuparam o espaço que elas quiseram, né? Aliás, tem uma pergunta muito boa aí, né, Verônica? Você puxou uma. Quem foi que desenhou a seção feminina como conceito ali, né? Então, acho que assim, você tem essa questão hoje de gênero vai longe, né? Inclusive porque nos fotoclubes a questão de gênero, o que era a questão de gênero? Gênero era exatamente as variações que eles davam aos temas, né? Então, por exemplo, ir para a ilha de Paquetá, tinha uma época que eles falaram, não, mas vamos fazer um gênero mais humanista, hoje ficaria feio, né? Por quê? Porque eles propunham assuntos e temas, né? Temáticos. Quando eu Mas, tive no fotoclube, quer concluir, Yatan? Desculpa. não, por favor, pode. Eu já ia para seguindo para outra direção. Quando eu tive no fotoclube, eu pesquisei muitas fichas e eu me surpreendi pela quantidade de mulheres filiadas naquelas décadas, né? De 50, 60. E eu fiquei me perguntando onde é que estão os trabalhos dela, por que que só o que a gente conhece é o que ficou dos trabalhos, muitos trabalhos dos homens, mas tinha muito mais mulher do que a gente tem trabalho hoje. Então é aquela coisa, né? A história é contada pelos vencedores, talvez. Então, mas Essa, eu acho que é uma outra questão, é porque, na verdade, o que ficou como acervo do Bandeirante é aquilo que o pessoal deixava proveniente dos salões de fotografia. Então, tem vários autores ali também, homens, a sua maioria, que nós não temos nada das fotografias deles. Mesmo que tenham participado anos e anos do clube, não ficou nada, ficou muitas vezes com as famílias e se perdeu com o tempo, familiares jogaram fora. E isso deve ter acontecido com as mulheres também. E se a gente vê, no geral, as fotografias de eventos do fotoclube, tem muitas mulheres, mas muitas mesmo. Assim, tem aquela parte que participava da parte fotográfica do clube e tem as esposas. Então, juntava, acabava muitas vezes sendo mais mulher do que homens nos eventos. Porque juntava todo mundo, alguns traziam as esposas e as outras mulheres vinham sozinhas. Então, sempre houve muitas mulheres. O problema é que nem todas fotografavam. Acho que uma menor parte fotografava e mesmo dessa menor parte, boa parte desse trabalho não ficou com o Bandeirante, ficou com os familiares. é lógico, a fotografia ela nasceu um pouco mais masculina, né? Aquela coisa, né? Ou seja, no início nós tínhamos câmeras só pesadas, complexas, com coisa de química, e alguém deve ter ali criado um mito de que isso não era uma questão feminina e tal. Mas agora, aqui se lembrar que quem é machista não é o fotoclube, né? Não é a fotografia, é um mundo inteiro, né? Sim, claro. Que viveu essa história de que se fosse patriarcado ainda teria algum valor. Não, não, não. Era puro preconceito, não só de gênero, né?
Então, assim, quantos fotógrafos de outras nacionalidades tinham? Todos, né? Um era iugoslavo, o outro era árabe. Não tem aquela passagem, né? Tem um jantar em que o SCAF abre o jantar, né? Um fotógrafo do clube e convida cada um que está na mesa, eu não lembro qual era o tema do jantar, mas ele diz assim: vamos aproveitar e pedir para cada um saudar no seu idioma, assim a gente vai ver quem somos, né? Então, eu lembro que ele falou, Roberto Yoshida falou em japonês, né? Tufi Kanji em árabe, Gertrudes em alemão e Alente em italiano, Giró em catalão ou espanhol, né? Não, naquela época deviam ter, eles estavam dizendo que a Catalunha não era uma nação inexistente na época, porque o Franco, né? O franquismo não deixava, né? Existir, aliás, bom, todas essas questões geopolíticas chegam à fotografia, mas daí, se a gente não tomar cuidado, podemos passar anos carregando um perfil que não é exatamente o certo. Então, vou dar um exemplo. Nessa exposição, todos são fotógrafos que primam pela forma, todos são fotógrafos que seguem essa espécie da escola paulista, como todo mundo diz que os críticos, essa é muito boa também, né? Porque em algum boletim um dia, você lê assim, segundo chamada de escola paulista, segundo os críticos. Precisamos ainda descobrir qual foi o primeiro que chamou, né? Ou se houve uma reunião entre eles, né? Sim. Mas tudo bem. E o que acontece ali? Essa seleção que está aí, pelo menos a metade da exposição, tem o que era o modernismo no México, nos Estados Unidos, onde, por exemplo, o tempo todo a construção da imagem envolvia o homem trabalhando, né? O homem, a mulher, enfim. O ser humano trabalhava e o fotoclubismo, que o mundo quer ver do Brasil hoje ainda é, em boa parte, o fotoclubismo que fala de formas, luzes e sombras, né? De uma elite fotografando assuntos meio pouco responsáveis pelo mundo que acabava de sair de duas grandes guerras, né? Eu acho que tem um adendo nisso. Ali no começo do clube, que ele começa em 39, logo de cara eles pegam uma guerra. Então, em São Paulo, por exemplo, havia uma série de restrições. Para o pessoal do Bandeirante fotografar em alguns lugares, ele tinha uma carteirinha especial expedida pela polícia para que eles pudessem chegar próximo a portos e coisas do tipo. Então, talvez isso influenciou muito essa estética de fotografar a cidade e não sair muito desse entorno para que eles não tivessem nenhum tipo de problema fotografando. E isso repercute muito nos primeiros 5, 6 anos, se for a fotografia do Bandeirante, quando eles fazem essa ruptura do pictorialismo ali para uma fotografia de street, de rua, há muito esse negócio de fotografar paisagens, uma coisa meio distópica, assim, para que não houvesse nenhum tipo de problema com a polícia, com as autoridades na época, em função dessas restrições que eles tinham. Eu adorei a sua definição, Zé, vou usá-la, acreditarei. Ou seja, a fotografia paulistana moderna era um pouco distópica de um mundo sem ninguém, né?
numa das cidades que mais crescia no mundo naquele período, né? E provavelmente eles não fotografavam o que eles queriam, eles fotografavam o que eles podiam. Eu acho que era mais essa, no período ali dos 5 primeiros anos do clube. Você vê que depois, da metade da década de 40 para frente, explode o movimento fotográfico fotoclubista, porque começa a fotografia tudo quanto é lado. Eu acho que até o intercâmbio fotográfico com a Europa era muito dificultado em função da guerra. Então, você pega ali bem no começo do clube, como tem um salão que começa nacional, já no segundo ano internacional, há uma participação muito grande da América Latina. É uma participação um pouco menor da Europa. A partir de 45, a Europa vem em peso, porque aí você tem toda uma liberdade de transporte, de fotos, e só preocupado em transportar comida, né? Não fotografia da Europa para cá. Né? Não havia os meios digitais que nós temos hoje, que o cara se inscreve lá na Irlanda do Norte para um salão do Bandeirante. Então, tinha que fazer um pacote fotográfico e dar um jeito do correio entregar isso aqui. Né? Então, era uma dificuldade maior ainda do que simplesmente fotografar, né? Que isso chegasse aos lugares. Aliás, uma questão, Zé, o fotoclube ainda tem o mesmo formato daquela época? Até uns 3, 4 anos atrás, era basicamente a mesma coisa. E Fotografia para salões iam em pacotes daqui para outros clubes ou para o exterior, etc. Tal. É claro que com a melhora da velocidade da internet, a criação de sistemas específicos para fotografia, isso hoje praticamente acabou. Quase tudo é feito digital. Agora mesmo nós fizemos a Bienal de Arte Fotográfica na primeira versão digital, um pouco em função da pandemia, né? Porque ela ia ser uma Bienal tradicional de fotografias impressas, mas ela se tornou digital. E boa parte dos salões nacionais, que também eram impressos, 90% deles se tornaram digitais. Porque... Mas isso foi recentemente por causa da pandemia ou já era uma tendência? Já vinha acontecendo aos poucos, porque eles criaram vários sistemas específicos para fotoclubistas, então já tinham acesso melhor a isso, só que custo-benefício não valia muito a pena. Só que quando chegou a pandemia, a palavra custo-benefício foi para o espaço, né? Eles tinham que fazer assim ou não fariam, né? Então, a partir desse momento, todo mundo que pôde transformou o salão digital, e isso foi legal, porque as pessoas perceberam da existência desse método e se criaram novos salões, seguindo o mesmo estilo, o mesmo software, etc. Tal. Então, há uma retomada grande nos salões internacionais, porque a pessoa tinha uma dificuldade de entender o funcionamento daquilo, mas como houve no ano passado praticamente só fizemos isso, né? Não houve salões impressos ou concursos impressos, teve uma melhoria assim, na participação, aumentou muito a quantidade de gente. Legal. E o Foto Cine Clube Bandeirante também promove salões? Vocês recebem ou receberam fotos recentemente de outros? Então, nós fazemos concursos internos. O Fotoclube, por muito tempo, teve um salão internacional. Ele parou em 89. Nós estamos negociando agora com a Federação Internacional de Fotografia a retomada do salão do ponto que ele parou, de 89 para 2021. E continuar ali com o 40º pouco salão. Só que nós estamos, como eu estou organizando para isso, que isso seja um circuito, né, com mais outros salões brasileiros juntos, então por isso que nós estamos negociando ainda, porque cada um entra com um número diferente, aí tem os patronagens da FIAP, da IAP, da PSA, então ficou meio confuso ali, porque são clubes diferentes. Mas até o final do ano a gente sai com um novo salão. Mas até o final desse ano ainda. A gente deve sair com um novo salão. Independente disso, a gente sempre fez coisas internas, né? Concurso entre sócios internos, o material, principalmente porque a gente tem muito passeio, né? O passeio fotográfico facilitava fazer reuniões pós-passeio e muitos utilizavam essas reuniões para escolher fotografias que participavam de salões de outros clubes ou da Bienal de Fotografia. Então, muitas vezes acabava virando um certo concurso interno também para que a pessoa tivesse um aval, que outra pessoa pudesse fazer uma leitura para ele do material que ele fotografou, né? De como ele poderia... Porque, assim, de certa maneira, existe um certo padrão nas fotografias de salão. Então, se ele quer participar, ele vai se adaptar ao salão e não vice-versa, né? Eu li alguma coisa sobre isso também nos boletins antigos da década de 50, que os próprios membros e diretores avaliavam as fotos de outros membros, talvez uma categoria mais abaixo, né? Havia um seminário mensal
todos os sócios eram divididos em 3 categorias, né? Tinha os novatos, os que já estavam lá, os mais avançados, e os tops. E a partir dessa avaliação, ou a pessoa ia subir nessa categoria, mas independente disso, ele podia participar dos outros salões e mandar também para o salão internacional e coisa do tipo. É claro que essas categorias, com o tempo, foram fundidas numa categoria só, a qualidade que determinava a foto, né? E não ele entrar numa categoria por obrigação, por ser novato. Porque muitas vezes ele já fotografava há anos e ele acabava sendo visto como novato no fotoclube. Vou dar um exemplo de um fotógrafo famoso, que foi o Chico Albuquerque. Ele já fotografava há alguns anos e ele chegou no clube como novato, mas menos de um ano ele já era diretor, porque ele já tinha muito mais experiência que a maioria do pessoal que estava lá. Então, acho Mas que eles ele foram... teve que passar por esse Ele caminho acabou pulando hierárquico? etapas. Ele acabou pulando etapas, então acho que outras pessoas também falavam, olha, eu também posso pular essas etapas, porque eu já venho de outra instituição, ou já fotografo há tantos anos, já posso fazer um material bem melhor do que se vocês querem por iniciante aqui. Eu acho que isso era um pouco em função também dos cursos, né? Então, muita gente fotografava muito nos cursos, ele queria colocar essas fotos no salão, então ele colocava esse pessoal no iniciante. Ah, entendi. Entendeu? Então, assim, tudo é adaptável. No fotoclubismo, tudo é adaptável, porque cada ano tudo é diferente. Muda os sócios, muda a visão, os salões que eles querem participar, ou os lugares que eles querem viajar nos passeios. Tudo tem que ser adaptável, senão uma coisa não... Se a gente criar um padrão, manter aquele padrão, em poucos anos não tem mais ninguém. Você queria falar alguma coisa? Eu queria, porque assim eu vejo todo esse esforço em 2 anos atrás, na Folha de São Paulo, me perguntaram sobre o futuro das mídias digitais, né? Aí eu falei, olha, eu acho até hoje, né, o Instagram, quando apareceu, eu adorei, né? E eu ficava me comunicando, né? Todo mundo fez ou faz isso, mas se eu pegasse um ônibus, um avião, para algum lugar, eu avisava a minha família, olha, estou em tal lugar, viu o Instagram, né? Ou seja, eu sou fotógrafo, aquilo para mim era um meio de comunicação. Pois bem, hoje tem muito botão e tal, eu não uso. O que eu queria dizer é o seguinte, há 50, 60, 70, 80 anos atrás, você tinha quantos lugares para ensaiar a sua fotografia como amador, né? Então, o fotoclube ele tinha uma força de ser a única opção, né? E que era grandiosa, você podia fazer. Poxa vida, eu outro dia estava vendo os anuários da FIAP, né, que era a federação que reunia as confederações nacionais. A fotografia, se hoje estivesse naquele nível que estava lá de agremiação, esqueça, não estou entrando no mérito de criação, nem essa discussão tão complexa que hoje divide até mesmo por ocasião da exposição do MoMA, fica essas coisas. Era a escola paulista a vanguarda da arte em São Paulo, pós-semana de 22 ou não. Eu acho que a grande vanguarda que nós temos ali é da forma de narrar a sociedade naquele tempo, né? São 19, não, desculpa, são quantos anos de boletins? São 29 anos. Começou em maio de 46 e foi até dezembro de 74. Ou seja, tinha gente que lá se reunia, fazia boletim, trocava isso com o leste europeu, gente, eu não conheço, fora aquele momento, outra que não fosse, quem sabe, selo, que não fosse, devia ter o quê? A filatélia, a numismática e fotografia, né?
E se não virou esporte olímpico, acho que é porque as câmeras perderam peso. Você falou digital, de mídias sociais, isso, de certa maneira, também, eu acho que o fotoclubismo foi se adaptando. No caso do Bandeirante mesmo, a gente começou de um simples site lá na década de 90, isso foi evoluindo para Facebook, Instagram, e fomos colocando... Isso trouxe um outro público também, né? Eu acho que trouxe aquilo que eu falei do público de meia-idade ser ligado ao fotoclubismo, trouxe um público muito mais jovem, ligado ao Instagram, essas mídias mais atuais, né? E uma coisa que a gente não via nos últimos 10 anos, por exemplo. Mas eles são gente que veio do Instagram pro fotoclube ou é gente que está no fotoclube e está migrando para o Instagram? Tem as duas coisas. Tem gente que da era do fotoclube está migrando para o Instagram e tem gente que conheceu essa maneira de hobby fotográfico através do Instagram, do fotoclube ou de outros clubes e acabou ingressando no Bandeirante para participar das coisas internas, né? Então, acho que há uma troca com o pessoal sobre essa facilidade, né? Mas é uma coisa que vai se mudar. Daqui a pouco sai o Instagram, chega outro, a gente se adapta e vamos embora, né? Fazer o quê? Eu acho que cada mídia que chega para somar. E, aos poucos, o Bandeirante foi somando. Foi a maneira que a gente viu também de entrar para esse século XXI, sair um pouco daquela fotografia tradicional, né, que até havia uma crítica nos boletins atrás, que eles falavam que havia muito salonista, a pessoa que só era de clube para mandar fotografia para salão. E não utilizava o clube da maneira que ele foi criado, que era um negócio de amigos, para trocar informações e aprender fotografia. Ele estava ali só pelo salão fotográfico. Então, para que não haja só salonistas, né, pessoa que só está ali para participar de salão, a gente tem um leque de outras informações que a pessoa pode pegar na internet do clube e participar, principalmente nos passeios fotográficos, né? E o que é um passeio fotográfico na pandemia hoje? Não é. Esse que é o problema, não é. Não existe. Nós fizemos um em janeiro de 2020, um em novembro, e não temos ideia de quando será o próximo. Eu posso compartilhar a tela? Dá tempo ainda, Verônica? Tempo dá, mas eu acho que você não vai conseguir fazer isso, porque tem que ser anfitrião da conversa. Tem algum arquivo seu ou está na rede? Não, eu queria. Acontece que para achar na rede eu demorei um pouquinho, né? Mas... Certo. Eu estava pensando nessa adaptabilidade do fotoclube, né? Com certeza ele teve que se adaptar para estar aí até hoje. Aí eu pensei numa sugestão. Você já passou pela sua cabeça fazer um passeio fotográfico com o Google? Como é que é? O Google Maps, alguma coisa assim? Google Street. Cada um no seu computador procura um lugar, faz um print screen da tela. Pensamos em várias ideias, mas... Isso é bom, hein, Verônica? Eu faria uma curadoria disso, hein, Verônica? Dá para fazer, né? Depende aí do Zé chamar o público dele, mas olha, eu acho... Como a ideia original do passeio é o encontro, o pessoal se vê, poder almoçar junto, etc. Tal, a gente não pensou em nenhuma versão online do passeio, porque não teria esse contato, né? Você perde exatamente essa possibilidade das pessoas se verem, bater papo. É claro que houve reuniões pelo Zoom, por outras mídias, né? Mas o passeio em si ele ficou meio que em stand-by nesse momento, porque não houve mais esse encontro, né? Claro. Os salões que os fotoclubistas participam, né, os membros participam, eles não têm prêmio em dinheiro, né? São prêmios, medalhas. O que os salonistas procuram? Status, é isso? Tem 3 tipos de salão, pelo meu ponto de vista. Tem um salão ligado a um fotoclube. Esse salão, geralmente, ele está ligado à Federação Internacional, que dá medalhas que vêm dessa Federação Internacional, onde ele pode participar, independente de ser de um clube, muitas vezes, ele pode ser mesmo um fotógrafo que queira ir lá participar, sem estar ligado a clube nenhum. Se a gente pegar hoje Facebook e Instagram, você vai achar um monte de associações que não estão ligadas à Confederação Brasileira de Fotografia e não estão ligadas a nenhum clube tradicional.
Ou seja, há um leque muito maior aí fora de gente se reunindo para fotografar do que o que nós fazemos, né? Mas para participar desses, vamos sentar nesse salão ligado ao Fotoclube, ele tem que ser membro de um clube, participar por cada federação internacional, e vamos dizer que o salão tem essa ligação internacional. A partir do momento que ele tem, a Federação Internacional tem umas distinções, onde que ele diz que a pessoa é um artista fotográfico ou é um excelente artista fotográfico, e isso vai depender da quantidade de aceitações que ele tem nos salões internacionais. Então, assim, por exemplo, para a gente conseguir o AFIAP, que é o artista, ele vai precisar... Eu não tenho esse número de cabeça, mas ele vai precisar de 80 aceitações em 20 salões diferentes em 2 anos. Aí ele manda toda a documentação para a Federação Internacional e isso vem de volta com a medalha, o broche, ele tem uma carteirinha que diz que ele é fotógrafo da Federação Internacional de Fotografia. Um segundo salão, são os concursos nacionais, é aquele que você pode ser promovido por um clube, por uma escola, por um banco, né? Anos teve do Itaú, BBA, que são salões que muitas vezes pagam com premiações diversas, em alguns casos até dinheiro. Só que aí quando entra dinheiro, tem que ter aquelas ligações, pagar imposto, etc. Tal. E esses salões, eles têm funções muito específicas. Alguns são criação de banco de imagem, alguns são para uma instituição de caridade, outros são para o acervo do clube, e por aí vai. E no terceiro momento, o que está acontecendo agora, são os salões digitais. Aí vale tudo. Então, no digital, você tem desde associações que não são ligadas à fotografia, que criam pequenas cidades do interior, que cria para promover a cidade. Com o digital, entramos na área do vale tudo. Então, tem todo tipo de agremiação, cidades, clubes, escolas, todo mundo fazendo salão. Ao que nós fazemos? Nós condensamos isso, recebemos aqui no clube, a gente vê o que realmente é interessante para o associado, que não tem pegadinha, né? Do tipo, eu vou ficar com a sua fotografia, se ela ficar em primeiro lugar, eu vou usar para sempre nos cadernos da escola, da minha cidade. Entendeu? Não tem esse tipo de pegadinha. E, do contrário, a gente vai repassando. Essa é a vantagem da pessoa ser associada a um clube, que ele vai ter esse filtro, o negócio chega mastigado para ele, o que funciona, o que não funciona, é legal ele participar, se ele quer estar nas distinções internacionais, ou só quer estar nos salões nacionais. Então, ele consegue ter esse filtro dentro do clube, né? Mas se ele procurar na internet, tiver muita paciência, ele consegue achar tudo isso também. Acho que, resumindo, é isso. O negócio é bem maior que isso, né? Nós estamos falando de mais de 400 salões ligados à FIAP por ano. Então, você imagina, só 400 no Brasil? salões. Não, no mundo inteiro, ligado à né? Federação Internacional, do mundo inteiro. Ligado à Federação Internacional. Então, 400 salões por ano, é gente para burro do mundo inteiro participando de fotografias de tudo. A função do fotógrafo amador hoje é uma questão que se está levando em conta em quase todos os bons centros de pesquisa de imagem do Brasil e do mundo. Por quê? A gente fica falando aí, fotógrafo amador, profissional. A grande diferença, porque assim nós tivemos fotógrafos amadores incríveis, com trabalhos coerentes, com unidade, com verdadeiras linhas de criação da nossa história visual, né? Ou seja, por que haveria que haver essa diferença? O que me parece é que se criava ali o campo. Se o cara trabalha e vive da fotografia, quem sabe nem sequer tempo de agremiação ele tivesse, né? E a ideia de que o profissional liberal teria tempo, né? Vago, então isso pode ter surgido aí essa imagem, voltando lá ao início da discussão, né? Mas o que eu acho interessante é que se a gente olhar hoje o material que a gente está conseguindo aí ver com as famílias, com colecionadores, você vê que é um retrato do país que nenhum profissional fez naquele momento, né?
Ou seja, quer que eu dê um bom exemplo disso? Enquanto fulano estava fotografando a família dele, né? Fazendo um tipo, ou fotografando luzes e sombras, um tipo de fotografia desprovida da necessidade de arrecadar a sua vida, a sua manutenção ali, era uma coisa muito mais fácil, né? Enquanto profissional, tinha que o tempo todo estar buscando meios de subsistência, de ganhar dinheiro. E, por exemplo, existe pouca coisa mais caricata do que a publicidade, né? Ou seja, como é que é uma geladeira do ano 2000? Como é que é uma geladeira, um jogo de cozinha no ano 70, 1970? Eu acho que é a propaganda do Continental 2000 e não sei quanto, né? Tinha um jogo de fogão que a publicidade era maçante. Agora, quem é que no seu dia a dia fotografou a cozinha como ela era naquela época? Se alguém o fez, foi o amador. Sim, ele tinha mais liberdade para isso, né? Acho que, na verdade, o problema foi a palavra amador, né? Como ela foi utilizada na fotografia. Acho Só no que Brasil, hein? década de 30, 40, tinha fotógrafo. Então, se ele trabalhava ou não com fotografia, ele era fotógrafo. Acho que, em determinado momento, eles quiseram dizer, olha, esse cara aqui ganha dinheiro com fotografia, e esse aqui não. Só que a palavra amador acabou entrando como uma coisa da pessoa que não conhece fotografia, o que não é verdade. Ele só não ganha com fotografia. Mas eu conheço muitos fotos amadores que são muito melhores que alguns profissionais que já vi por aí. É Mas, que, na como verdade, vive por daquilo... alguma, viu, Zé? Por alguma questão que não necessariamente veio da fotografia, o amador no Brasil é o cara que não leva a sério, né? Então, ficou Em essa impressão. francês, Verônica, eu sei que seu francês é bonito, como é que se fala o Eu acho que é amateur, né? Mesma. amateur? E olha que bela pronúncia. O amateur não é mais do que uma palavra maravilhosa lá, não tem nenhuma ofensa. Sim, E sim. se alguém vai, você está chamando ele do cara que ama a fotografia, né? Aqui, se veio um cara fotografar hoje uma festa para mim, quando chega o resultado, isso é coisa de amador, né? É exatamente isso. Verdade. A palavra, Então, o aqui uso da palavra. alguma coisa, nós temos que chamar um professor de semântica, né? Quem sabe o Rubens Fernandes, na semana que vem, ou nessa mesma, ainda não nos explique da onde é que veio essa coisa que gera um pânico, né? Eu quero alguém. Olha só como o cara é bom, até parece profissional, não dá, né? Eu acho que esse Ficou uma coisa conceito vai se mudar com o depreciativa. tempo. Porque se a gente for ver hoje a fotografia que está chegando aos museus, às galerias, são exatamente desses fotoamadores. Então, não vai ter mais como eles fazerem essa definição que o amador não era o que não entendiam. Como é que isso está no museu, então? Entendeu? Como é que isso está numa galeria? Como é que isso está no Museu Eu tinha Internacional? amigos no poder. Na verdade, o Brasil tem essas deformações, algum jeito eles vão achar que realmente está mudando e nós estamos fazendo. Eu sou um fotógrafo profissional, eu trabalho com fotografia. Mas mesmo assim, eu nunca achei que nós pudéssemos aceitar, né? Alguém que chega e diz para você:
super normal. Hoje melhorou um pouco, né? Você vai ficando mais velho, a barba branca e tal. Como é que alguém chega para você e diz: poxa, você não quer fotografar o casamento da minha filha, né? Porque você é fotógrafo? Não, pergunta como é. Será que você sabe quem é que faz bem? Não, não, não. Se você é fotógrafo, houve uma época que isso era insuportável, né? E você fica um pouco mais conhecido, eles evitam isso, né? Então, assim, o profissional não deveria ser elogio, né? Todo mundo deve ter uma atitude profissional, é outra coisa, né? Mas, enfim, eu acho que isso deve estar em algum momento na história, né? Então, o que nos cabe nesse momento? Aproveitar hoje que em sites como no do próprio Bandeirantes, né? Nós temos lá os boletins página por página, não sei quantas mil páginas, as revistas, catálogos, e vamos estudar. Quem sabe em algum momento a gente acha aí aonde a gente vai cortar os vícios de linguagem, né? Por que a fotografia tinha que surgir lá como moderna só porque ela abriu as portas da modernidade? Pode ser, né? Ou seja, o fotógrafo expõe pela primeira vez num museu, foi o Thomas Farkas em 48 ou 9 no MASP, né? Da No MAN, 7 de abril. 49, né? Foi no MAN? Acho que a minha memória não é das melhores para essas informações, eu me cuido um pouco aí, Bruno. Mas eu sei de outra coisa, por exemplo, primeiro curso de fotojornalismo foi aonde? Casper Liber, uma parceria com FCCB, né? Então não havia essa diferenciação. A fotografia era fotografia, então eles iam procurar onde é que tinham os melhores fotógrafos. Acho que há uma ruptura ali na década de 60, mais ou menos, quando tem esse crescimento do fotojornalismo, das outras fotografias, que elas entram para jornais, revistas, para tudo quanto é coisa, que tinha muitas, não era utilizada em larga escala, né? Ali talvez eles quiseram diferenciar o fotoamador, o fotoclubista, do fotógrafo que trabalhava para eles. Tanto que até uma brincadeira que nós fazemos aqui, a fotografia é o único lugar que ele coloca profissional no cartão, né? Eu nunca vi um advogado profissional, dentista profissional, né? Por que o fotógrafo colocou fotógrafo profissional no cartão, né? Isso era muito estranho. Talvez teve essa crise de identidade para que eles se diferenciassem do fotoamador, que não faz muito sentido, mas aconteceu, né? Boa, olha como é bom começar a conversa, é muito boa essa sacação que você colocou agora aí, né? Ou seja, em que momento surgem o que hoje os pesquisadores gostam de chamar a vanguarda, e que ela, para poder aceitar ou receber esse título, quem sabe no futuro, lógico que isso não foi um ato consciente deles, né? Mas quem sabe se não foi dos grandes fotógrafos que estamos nos referindo, pode ter sido, sim, os donos dos meios, né? Que acharam que era melhor, porque assim, veja só, se o fotoclubismo tivesse saído na frente dessa história, se você pegar os álbuns da FIAP, os anuários, né, que chama, da FIAP, você tem lá uma história contada que a Alemanha Oriental, e assim, lá a Guerra Fria estava diluída.
É bem interessante essa possibilidade. E também uma coisa Essa que a Verônica... decadência que veio nos anos 60 ter tido algum elemento de provocação muito forte da estrutura do grande negócio que se construía mundo afora lá de comunicação, né? E também porque chega na década de 60 as máquinas automáticas, então todo mundo podia ser fotógrafo ali, né? Chega a Instamatic, chega aquelas maquininhas, talvez o medo de Também não aquele cara acho que chamado de esse é o profissional... problema, né, Zé? Eu acho que até hoje todo mundo pode ser fotógrafo. Agora, tem gente que pega o seu celular e arrasa, né? Sim, Ou seja, um misto a fotografia, quem sabe seja, ao meu ver, das artes, aquela que melhor representa esse casal perfeito de arte e técnica, né? Nenhum fotógrafo vai ser bom se não entender de técnica e se não souber soltar uma expressão maior ou diferente que essa técnica. Né? sim, Os fotoclubistas... Desculpa, pode falar, Zé. Não, é que aqui nós dizemos nos cursos que o corte, nós estamos sempre cortando, que o curso ele vai aprender a parte técnica, porque o restante vai depender dele, da cultura dele, do que ele lê, do que para fazer a fotografia. Por mais que expliquemos 1 milhão de vezes como funcionam os equipamentos, a composição, tudo, se ele não estudar a parte artística da fotografia, não vai adiantar nada, ele vai continuar só sendo um apertador de botão, né? Os fotoclubistas da década do auge do Fotoclube Bandeirante destacam-se pela sua qualidade técnica, né? E até um laboratorial também. Só para avisar que a gente tem mais 10 minutos, tá? Não só, a gente pode ter certeza absoluta que o Lorca, o Geraldo de Barros, o Farcas não sobraram aí como nomes, o Gasparian, o Ialente, né? Eu que convivi muito com a obra do Ialente, eu acho que ali ninguém se destacou por acidente, né? Eles tinham um domínio maravilhoso da técnica, do laboratório e também do que eles estavam fazendo, do momento que eles estavam vivendo. O que meu estranhamento é que tinha muito mais, né? Que dos 400 eu queria falar de no mínimo 50, 60, 100 bons, né? Agora, não cabe numa história do Brasil o número 100 bons para nada, né? O Brasil é uma história de filhinha pequena para pouca gente. Bom, olha, nós estamos finalizando. Eu acho que a gente pode afirmar que devemos ressignificar a palavra amador. E queria perguntar para o Zé se tem mais alguma coisa que gostaria de falar, e a Tan, nesses últimos minutos. Não, eu só voltaria um pouco na conversa inicial, quando a gente falou sobre os fotógrafos serem industriais, advogados. De certa maneira, eles tiveram a sua importância inicial bem grande, porque boa parte da biblioteca foi formada por eles, pelo fato de eles terem acesso. Eram caras que podiam viajar para o exterior, numa época que a gente mal conseguia sair do país, né? Muitos estrangeiros que vieram também trouxeram vários livros em alemão, italiano, francês, com outras técnicas fotográficas que acabaram ajudando o clube naquele período, da década de 40 e 50, a dar um up assim, absurdo de sair daquela fotografia baseada na pintura e criar uma nova estética baseada um pouco no que estava acontecendo também na Europa, leste europeu, na Ásia, que eles conseguiam trazer isso tudo e fazer esse mix aqui no Bandeirante.
E aí, a partir da década de 50, com esse volume absurdo de informações e com muito mais gente chegando, a gente conseguiu chegar nessa estética. Muito legal, muito bem. E Atan? Olha, eu acho que só para encerrar, dizer que assim, é aquela mesma história. Passei 12 anos discutindo Latinoamérica, fotografia, arte e cultura, né? E nunca chegou-se à conclusão se havia ou não uma identidade latino-americana na fotografia, né? Então, do mesmo jeito, acho que essa discussão é longa e eu diria assim, olha, eu não sei se tem uma identidade latino-americana ou não, mas que se me perguntam o que eu sou um fotógrafo latino-americano. Eu me sinto nesse papel. E agora, sobre o fotoclubes, eu diria algo mais fantástico ainda. Ou seja, lá não foi tão importante, ou foi, eu não sei. Eu sei que não é possível falar do assunto sem sair nos jornais, sem ter fila na porta, né? Ou seja, queiramos ou não, é uma unanimidade popular sempre que tocamos nesse assunto, assim como também é uma unanimidade de imprensa, né? Já a crítica à universidade nunca foi unânime, quem sabe não seja o seu papel mesmo, né? A unanimidade não necessariamente representa, ou seja, se a fotografia amadora brasileira era boa ou não, não tenho certeza, mas que éramos excelentes, éramos. Ótimo. Então, assim, a gente encerra. Muito obrigada pelo convite, por aceitar o convite e até uma próxima. Até a próxima.